Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa aula de número 2 da disciplina de História da Igreja do Instituto Dallas Gardner. Hoje a gente vai abordar a Palestina antes do nascimento de Jesus, a Palestina do contexto do nascimento de Jesus. E a primeira coisa que a gente precisa avaliar nessa aula sobre a Palestina antes ou no contexto do nascimento de Jesus é a ocupação romana. É importante que a gente analise o contexto histórico da Palestina antes do surgimento do cristianismo, para a gente compreender a conjuntura favorável para o estabelecimento da religião cristã. A Palestina, mais especificamente as regiões que interessam para a gente nessa aula de hoje, que é a Judéia e a Galileia, era conhecida no contexto do primeiro século como a terra de Canaã. O nome de Canaã faz alusão a um dos filhos de Noé na mitologia bíblica do Velho Testamento. Essa região estava ocupada pelos estrangeiros desde 722 a.C., mas no ano de 63 a.C., o general Romano Pompeu conquistou e subjugou toda aquela região da Palestina e transformou num principado vassalo de Roma. Os governos locais foram mantidos como subalternos a Roma até então. Mas com o surgimento do Império Romano no ano de 27 a.C., e com o aumento da pressão político-militar que se intensificou na região, a partir do ano 6º depois de Cristo, essa região foi anexada ao Império Romano e se transformou nas províncias romanas da Judéia e da Galileia, que eram então administradas por governadores que eram autorizados diretamente por Roma. Esses governadores, esses governantes eram chamados de reis clientes. A gente precisa compreender também a religião, como é a realidade religiosa no contexto desse primeiro século e anterior ao surgimento da igreja. A religião era muito influenciada pelas seitas judaicas daquele contexto, principalmente os saduceus e os fariseus. Os saduceus, primeiramente, eram uma seita surgida em algum momento do segundo século antes de Cristo, mas é muito difícil estabelecer uma data para o surgimento dessa seita. A gente coloca segundo século. O nome saduceu, ele parece derivar de uma palavra, Zadok, que era uma liderança importante de uma casa sacerdotal importante de Israel. Nesse contexto, o estabelecimento da casa de Zadok é no contexto do segundo templo, após o exílio da Babilônia, 515 antes de Cristo até 70 depois de Cristo. Não nos prendamos a datas especificamente. Então, o templo nesse período ele foi administrado pelos saduceus a partir do seu surgimento no segundo século antes de Cristo, né, até a destruição de Jerusalém do templo no ano 70 depois de Cristo. Os saduceus, eles eram oriundos das altas castas econômicas e das famílias nobres da Judéia e da Galiléia. Eles baseavam a teologia deles exclusivamente no texto da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Apesar da gente não possuir nenhuma fonte extra-bíblica sobre o pensamento dos saduceus, se você vai ler a minha nota de rodapé da aula de hoje, no texto, na aula texto que eu estou enviando para vocês, apesar de a gente não ter nenhuma fonte extra-bíblica, o Novo Testamento sinaliza alguns pontos doutrinários dessa seita. Eu trago como referência aqui Atos 23:8, que diz assim: porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e a outra. Em segundo lugar, a gente tem a seita dos fariseus, também muito conhecidos de nós, que foram uma outra seita muito importante da religião judaica no contexto do surgimento da igreja. Essa seita, que foi surgida também no segundo século, era hostil aos saduceus. A origem do nome do saduceu vem do hebraico prushim, que pode significar separado, no sentido de que os fariseus se percebiam como pessoas separadas para o estudo e a interpretação da Torá.
A base da teologia dos fariseus era a própria Torá, mas também eles adicionavam uma coleção de interpretações orais que eram rejeitadas pelos saduceus. Os saduceus ficavam só com a Bíblia, com o Velho Testamento, com a Torá. Os fariseus adicionavam esses escritos, essas tradições orais. Em oposição ao pensamento dos saduceus, os fariseus acreditavam em anjos, em espíritos, em demônios, na ressurreição dos mortos e na vinda de um Messias. Eles também, em geral, eram os líderes das sinagogas das cidades, dos vilarejos, dos lugares. Eles também tinham muita aceitação popular. Em terceiro lugar, temos os essênios, que era uma outra seita judaica minoritária, mas que tinha bastante influência entre a religiosidade popular no contexto do primeiro século. Essa seita ficou mais conhecida para nós quando foram descobertos os rolos do Mar Morto no século passado, no século XX. O que tudo indica, através da análise desses rolos do Mar Morto, que os essênios eram uma casta sacerdotal asséptica, que tinha uma teologia baseada no segmento da Torá, da lei mosaica, né? E também algumas regras ascetas, como a restrição alimentar, jejuns e restrição de fato, porque eles baseavam sua dieta em frutas e legumes, a abstinência sexual, a ida a peregrinações pelo deserto e a montes, né? E depois de um período de bastante perseguição ali no primeiro século, os essênios, por fim, se retiraram de vez para o deserto e ali desapareceram no contexto da destruição do templo no ano 70. Aliás, a maioria das seitas judaicas desapareceram no contexto da destruição do templo no ano 70. O Novo Testamento que a gente tem não faz menção aos essênios, mas a gente percebe uma influência da religiosidade asséptica na pessoa de João Batista, que a Escritura, vou citar aqui Mateus 3,4, citava que João usava roupas feitas de camelo, de pelo de camelo, e um cinto de couro, e se alimentava de gafanhoto de mel silvestre. Comportamento semelhante aos essênios na sua forma asséptica de vida. Em quarto lugar, a gente tem os zelotas, ou os zelotes, que eram uma seita político-religiosa muito radical em Israel, que era voltada para a busca da libertação dos judeus da dominação romana. Os zelotas achavam um completo absurdo o pagamento de tributo para os pagãos, nesse caso para os romanos, né? Eles consideravam isso uma traição a Deus e à religiosidade e ao povo de Israel. Eles foram responsáveis por algumas revoltas contra Roma, inclusive a última revolta que culminou com a destruição do Templo de Jerusalém, com a destruição de Jerusalém no ano 70. O Novo Testamento faz algumas menções aos zelotas, como, por exemplo, na escolha de Jesus dos 12 apóstolos, o Evangelho de Lucas cita alguns nomes, lá em Lucas 6, no versículo 15, diz assim: Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota. São 4 grupos influentes na religiosidade israelita, palestinense do primeiro século e antes do primeiro século. Né? Agora a gente vai falar um pouquinho da cultura da Palestina no contexto do primeiro século. E antes, a Palestina foi muito profundamente inspirada pelo período de difusão da cultura helenística, a cultura grega. Né? O período chamado helênico perdurou de 322 a.C. até o ano 143 a.C. Mas até esse contexto, a cultura grega e helênica está presente ali na Palestina. Até porque o grego era a língua internacional e a língua do Novo Testamento. Todos os nossos livros do Novo Testamento foram escritos em grego koiné. O Império Romano, que é a instância política de então, né, contribuiu muito para a expansão da cultura helenística, dessa cultura grega, da filosofia grega, inclusive.
Os judeus da diáspora, da dispersão pelo mundo antigo, também foram muito influenciados por essa mentalidade helênica. Eles até construíram um Antigo Testamento em grego, que a gente chama de Septuaginta, né? E essa presença dos judeus na dispersão, na diáspora, contribuiu muito com alterações significativas na cultura e na religião judaica. A seita dos fariseus, por exemplo, foi muito influenciada pela filosofia grega e utilizava na sua teologia, elementos gregos que eram estranhos à cultura israelita mais antiga, quinto, sexto século, talvez antes do exílio da Babilônia, como o conceito de alma imortal, por exemplo, ou a crença em bons e maus espíritos, os daimons, que a gente traduz hoje em dia como demônios, mas naquele contexto eram só espíritos bons e maus, além da adição, da inclusão no pensamento, na teologia, do conceito de Hades, que era o mundo dos mortos dos gregos, não tinha nada a ver com os judeus. Então, o Hades torna-se parte da teologia da vida após a morte do judaísmo. Os judeus, até o exílio da Babilônia, no sexto século, não acreditavam em vida após a morte. Eles acreditavam em uma concepção ainda muito incipiente, primordial, de ressurreição carnal dos mortos. Então, a influência helênica, grega, entre as seitas judaicas e na sociedade de maneira geral, vai influenciar muito no cristianismo que nasce naqueles territórios, né? A aula de hoje é uma introdução, uma contextualização, para a gente tratar na aula seguinte, dos primeiros anos do cristianismo e das primeiras controvérsias, das heresias, da ortodoxia, do conceito de ortodoxia, do conceito de heresia, mas é importante a gente localizar o contexto imediato, anterior ao surgimento do cristianismo, para que a gente possa seguir adiante, não é isso? Mas em história, a gente precisa sempre estar atento aos contextos imediatos, os contextos históricos, sociais, culturais, imediatos dos eventos que a gente está estudando, nesse caso, o surgimento da igreja. No caso do surgimento do cristianismo e da igreja cristã, além do contexto imediato, é preciso que a gente esteja atento às estruturas históricas de longa duração. Lembra da longa duração que a gente estudou na aula anterior? Para que a gente possa compreender melhor esses eventos. Em se tratando de cristianismo, na média e na longa duração, a gente precisa analisar mais profundamente também a história de Israel, pois foi em Israel que surgiu o cristianismo e a igreja cristã. Mas a gente não vai ter tempo de estudar a história de Israel aqui nessa disciplina, até porque não é o objetivo dessa disciplina. A gente estuda a história da igreja. Mas se você quiser ter uma leitura mais aprofundada sobre a história de Israel, que vai te ajudar, inclusive, a compreender o contexto do surgimento da igreja, eu vou deixar na aula texto de hoje, que vai ficar no Google Classroom, algumas sugestões de leitura para que você possa ler e se aprofundar um pouco mais e compreender essas estruturas históricas de longa duração que nos ajudam a compreender o surgimento da igreja. Então, eu vou deixar para vocês algumas dessas sugestões de leitura e também um artigo adicional obrigatório para que você possa ler além dessa aula texto de hoje e de ver esse vídeo aqui que estou falando para você. Você vai ver, assistir esse vídeo, você vai ler a aula texto e eu vou te passar também um artigo adicional de uma outra pessoa para você ter uma compreensão melhor do contexto histórico, religioso e cultural do surgimento da igreja. Até a próxima aula, na semana que vem, ao vivo, hein? Espero por todos vocês. Grande abraço, fiquem com Deus. Até breve.